É um prazer estar aqui conversando com vocês, falar sobre o nosso trabalho sempre é bom, né? Sempre é um prazer, principalmente, eu acho, quando a gente está fazendo assim, o que a gente gosta e quando a gente está motivado. E eu gosto de falar sempre como é que eu estou chegando, né? E eu hoje chego aqui uma pessoa assim, muito motivado com o meu trabalho. Eu me matriculei agora nessa função de quarentena e tal, eu entrei numa pós-graduação focada em inovação, e não por diploma, realmente eu não estou muito preocupado com a questão do diploma, mas muito com as ideias que vêm de cada uma das aulas, né? Eu costumo assistir às aulas com 2 bloquinhos de anotação. Um eu vou anotando a matéria, o conteúdo da aula, e o outro eu vou anotando as ideias que eu posso explicar na empresa. E aí, quando termina a aula, a primeira coisa que eu faço é pegar aquelas ideias e já compartilhar com o pessoal, para a gente trocar informações e tal. E muitas coisas ali já foram implementadas e a gente tem utilizado. Então, acho que estou chegando muito bem, agradecendo aí mais uma vez o convite. E espero poder contribuir aí. E sugiro para quem estiver assistindo aí o nosso bate-papo também ficar aí com um papelzinho, uma caneta, porque às vezes a gente uma coisa e a pessoa entende, a partir daquilo ali já tem uma ideia diferente, já anota, escreve, porque se deixar passar, depois passa e a gente acaba esquecendo, né? Dizia um amigo meu assim, melhor, mais vale uma caneta na mão, né, do que uma ideia na cabeça, né, porque a gente pode esquecer, né, a gente, exatamente, hoje, nesse momento que a gente lida com tanta gente, fala e tem acesso como agora, falando e compartilhando muita coisa, né, é muito fácil de esquecer mesmo. Mas, André, acho que a primeira coisa que me chama a atenção, assim, na tua proposta de conversa aqui, é o seguinte, né, quando a gente fala de inovação, ou trata da inovação, pelo menos um primeiro olhar, ele naturalmente se volta a fazer algo que tu não fazes, né, normalmente, ou na tua rotina, né? E aí tu propõe algo que já me deixou meio encucado, assim, né? Tu fala assim, ó, inovação como rotina, né? Antes, durante e depois da pandemia, né? Ainda mais agora, em momento de pandemia, a gente busca alternativas, busca saídas, busca respostas, né? O que tu quer dizer quando tu fala assim de inovação como rotina? Que mágica tem aí, que eu já estou anotando aqui, tá? Meu caderninho está aqui do lado, a caneta está na mão e vamos aprender aí, cara. O que tu quer dizer com isso? Enfim, eu acho que quando a gente se refere aí à inovação como rotina, a gente está se referindo, eu acho, principalmente a uma inquietude, né? No sentido da gente não se acomodar. Eu acho que é da natureza do ser humano a gente ir se acomodando, né? A gente ir se colocando numa posição de maior segurança, de maior estabilidade. E eu acho que em alguns campos da vida isso é fundamental, é importante, mas em outros, como, por exemplo, o mercado de trabalho, como empreendedor, ou, enfim, como funcionário mesmo, a gente tem que ter a consciência, eu hoje tenho muita consciência de que as coisas vão mudar, né? As coisas vão estar diferentes mais cedo ou mais tarde. Então, hoje eu penso assim, o que eu faço hoje e o que eu vou estar fazendo daqui a 5, daqui a 10 anos? Ou melhor, o que a minha empresa, o meu negócio faz hoje, e será que isso vai existir daqui a 5, daqui a 10 anos? Eu não sei, acho que dificilmente alguém sabe dizer com certeza, né? Pode ser que, enfim, de repente, em uma pandemia, a coisa muda da noite para o dia. Então, eu acredito nessa questão da inovação como rotina, no sentido de estar constantemente fazendo melhorias, buscando inovar em coisas diferentes. Claro, inovação, às vezes, também a gente pensa muito numa coisa extraordinária, numa coisa enorme, e eu acho que não, acho que inovação como rotina e como processo, ela exige que sejam coisas constantemente, coisas incrementais, até que naturalmente alguma dessas coisas talvez se torne aí de fato exponencial. Mas eu acho que é muito essa inquietude de como a gente se vê daqui a alguns anos, né? Mais uma questão, eu diria quase que de sobrevivência mesmo, porque se a gente, enfim, profissionalmente, se a gente vai se acomodando, seja enquanto funcionário ou enquanto empresário, naturalmente alguém vai ocupar aquele espaço ali que não foi ocupado por nós. E quando eu falo alguém ocupar esse espaço também, eu não estou falando numa concorrência, né? Porque às vezes o concorrente não quer acabar com a gente, ele quer simplesmente ganhar o espaço dele.
Então, se a gente não acompanha isso, naturalmente a gente vai ficando para trás. Basicamente, é isso. Bacana, bacana. Então, acho que é interessante, assim, ter esse olhar, assim, da rotina naquilo que a gente faz, mas com o sentido de, puxa, talvez a única coisa certa seja a mudança e a necessidade da mudança, né? Em tudo que se faz, né? Eu não sei o que tu pensas, assim, mas eu encaro muito algumas ditados aí que, puxa, não sei se isso aqui faz tanto sentido, ainda mais hoje, né? Por exemplo, né? Coisas do tipo, time que está ganhando não se mexe. Por que não, né? Ou então, assim, grandes empresários que trazem aí da sua experiência ensinamentos legais, né? E que nos dizem o seguinte, por exemplo, tudo que te trouxe até aqui, o teu sucesso, o teu desempenho, a tua performance, não garante que vai te levar, vai te empurrar daqui para frente, né? Então, é preciso jogar aí, né? Algo novo, né? Um repensar, uma inquietude, né? O sair daquela área confortável ali, né? Então, acho que é esse olhar. E uma coisa que eu aprendi também há pouco tempo é um olhar diferente para aquilo que a gente chama de zona de conforto, né? É uma expressão aí bastante usada, né? E que a gente, talvez, aí todo mundo se dê conta que preciso sair da minha zona de conforto, né? Que eu gosto de chamar de não de zona de conforto, mas de zona de estagnação. Porque aquela zona de conforto / zona de estagnação é o momento que eu estou ali que eu não estou aprendendo nada de novo. Porque eu estou fazendo aquilo que eu já sei, aquilo que eu domino, aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu até lidero, né? Mas sair daquilo para uma zona de desconforto, não sei se é zona de desconforto também. Talvez seja zona de aprendizado, porque é num momento, numa zona de aprendizado que eu vou, de fato, me expor, que eu vou estar expondo a minha inquietude e aprendendo e fazendo algo novo, né? Então, assim, quando falo em rotina, me remete a justamente o contrário, talvez, do que normalmente se possa imaginar. Rotina, para mim, aí é enxergar a mudança, né? Sim, É mais sim. ou menos isso. Como é que é isso para o empresário? A gente, trazendo aqui para o campo da WK, né? A gente criou um processo, né, de inovação, e isso para nós tem sido bem importante no sentido de que as ideias chegam e quando a gente está assim, mente aberta, né, as ideias realmente chegam, as ideias, enfim, da equipe, as minhas, ideias que a gente vê no mercado, e aí a gente avalia o que dá para ser implementado e o que não dá para ser implementado. Nesse sentido, como é que a gente costuma agir, né? A princípio, todas as ideias podem ser implementadas, até que a gente identifique que, não, isso aqui vai gerar um problema sério ali na frente, ou não, isso aqui tem uma dificuldade, mas não é um problema, é só uma dificuldade, e aí a gente vai avaliando o quanto que a gente consegue implementar ou não. O que eu gosto, assim, bastante, né, de trazer quando a gente está falando em inovação, e eu acho aqui que para a WK foi fundamental a gente conseguir ter essa rotina de inovação antes, durante e pós-pandemia, né? O pós-pandemia, que a gente está prevendo o futuro, mas antes da pandemia. Aqui, para nós, quando começou a pandemia, a quarentena, foi dia 16 ou 17 de março, se eu não me engano, o nosso negócio, enquanto WK, é fornecer profissionais de tecnologia para os nossos clientes. E quando começou a pandemia, a gente vinha tendo um mês de março excelente. Nos últimos 10 dias de março, todos os clientes, mas assim, não foi um ou dois, todos os clientes da empresa seguraram as contratações. Nos falaram, não, segura, a gente não vai contratar agora, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem previsibilidade para frente, então, para tudo. Foi o primeiro momento da história da WK que a gente estava assim, sem vagas, sem oportunidades de tecnologia para os profissionais da área de tecnologia. E naturalmente, seria algo extremamente preocupante, né? Porque, enfim, como é que a empresa está agora? A empresa, todos os clientes nos mandaram parar, nos mandaram ficar aqui parado, o que a gente vai fazer, né? Porém, o fato da gente já ter um processo de inovação antes disso acontecer, a gente tinha já alguns projetos engatilhados que estavam prontos para ser lançados e que no momento de quarentena, de pandemia, em que todo mundo estava estagnado, fizeram todo sentido para nós. Por exemplo, um deles
foi o lançamento da nossa nova marca, o lançamento do nosso novo posicionamento no mercado. Enquanto a gente se posicionava mais como uma empresa de recursos humanos, a gente passou a se posicionar mais como uma empresa de tecnologia, né? Para os clientes nos enxergarem, para o mercado nos enxergar mais como uma empresa de tecnologia e não simplesmente como uma consultoria de recursos humanos generalista. Então, é um projeto que a gente estava com ele pronto, a gente ia lançar no início de abril, e quando começou a quarentena, a gente disse, bom, tá, agora é a hora de lançar. Por quê? Porque estava todo mundo em casa, todo mundo na frente do computador, todo mundo com um pouco mais de tempo, mais livre de reuniões presenciais, online elas estão sendo mais objetivas. Naturalmente, o fato de tu estar em casa, tu interage mais na internet do que num ambiente de trabalho presencial. Então, o que a gente atingiu com o lançamento da marca nesse momento foi muito mais representativo do que a... Opa! Câmbio. Será que caiu a conexão do André? Aline, consegue me ouvir? Eu estou te ouvindo sim, Marcelo. Eu acho que é a conexão do André mesmo. Eu acho que é a conexão do André. Eu acho que ele vai ter que tentar, se pudesse comunicar com o André lá, Aline, para ele tentar reconectar aqui. Enquanto isso, eu vou contar uma história aqui do André, que eu acho que é super interessante. Eu não combinei com ele, mas ele vai me autorizar. O André, para quem não sabe, para quem não conhece, o André é um cara super bacana, né? E ele foi... Vamos ver se ele está voltando aqui. Ele está voltando, eu vou deixar essa história para depois. André, conseguiste voltar? Acho que ainda não, né? Sim, eu tô aqui, tô ouvindo aí você. Então tá bom, beleza, que bom. Acho que deu um bugzinho aí na tua conexão, mas fica à vontade, conclui o teu pensamento aí, pode até voltar um pouquinho, porque eu não sei bem onde é que tu... Dois projetos que... Está meio ruim a conexão ali do André. Agora acho que ele caiu. Bom, então ele deve conectar de novo. Dietmar, quem sabe tu abre a tua tela aí e eu vou contar uma história do André aqui. Olha, acho que ele está voltando de novo. André, tá aí? Tá me ouvindo? Agora sim, acho que agora tá melhor. Pois é, eu acho que deve ter alguma instabilidade aqui. Tá bem, vamos lá. Mas eu estava comentando que a gente teve dois projetos que, em função da quarentena, eles acabaram se potencializando, né? Um deles foi o lançamento da nova marca, do novo posicionamento da empresa, e o outro foi o lançamento de um treinamento online também, que a gente tinha já ele bem estruturado, pronto para ser lançado, com a função da quarentena, todo mundo em casa, a gente lançou e acabou também tendo um alcance maior em termos de público e de repercussão para o nosso negócio. E aí isso naturalmente gerou novos negócios, novos clientes para a empresa, num período em que, a princípio, seria um período mais restritivo, né, para novas contratações e tal. Então, eu entendi que, quando começou a quarentena, a gente tinha, os clientes pararam os processos com a gente, e a gente tinha aqueles dois produtos para serem lançados e que eles fizeram muito sentido naquele momento ali, né? E aí isso, claro, fizeram muito sentido, fariam muito sentido em qualquer momento, mas naquele período em que estava todo mundo em casa, parado, ou trabalhando, mas enfim, em casa, todo mundo muito mais online do que antes, esses projetos fizeram mais sentido ainda. E aí a gente viu, bom, tá, realmente, assim, estamos no caminho certo. Então, foi uma experiência muito bacana e, claro, por a gente ter um processo de inovação anterior, né, que era um processo que acabou se tornando recorrente aqui para nós. Pois é isso que eu ia comentar, né, porque tu falas assim, né, inovação como rotina antes, durante e depois, né. Nós estamos no durante, né, nós estamos ainda em momento, em processo de muita incerteza, de aprendizado, né, pelo menos quem consegue projetar um pouco, né, e consegue perceber que é um momento de aprendizado, né.
Mas o que que tu poderias trazer, assim, um pouco dessa tua preparação, né, da WK, essa preparação, ou seja, antes da pandemia, como é que vocês estavam se organizando para inovar, né, se eu puder dizer assim, de maneira bem ampla, né? Como é que estavam se organizando? Como é que estavam encarando tudo isso? Era um desafio enorme? Começaram a pensar nisso em quanto tempo, de que jeito, o que que motivou, né, isso tudo, né? Sim, eu acho que primeiro, né, o que motivou a gente a implementar algo relacionado à inovação foi assim, a gente adquirir a consciência, porque também não é uma coisa super simples, a gente adquirir a consciência de que, enfim, o nosso negócio com o tempo ele vai mudar e a gente não sabe para onde que ele vai mudar, mas ele vai mudar. Então a gente precisa, precisamos nos mexer, vamos fazer alguma coisa, né? Então, aí, no ano passado, a gente fez um trabalho aí de criar um processo de inovação, né? Primeiro, entender o que é inovação para nós e criar um processo de inovação que favorecesse que as ideias que chegassem até nós fossem colocadas em prática. Então, assim, a gente também tem uma empresa que hoje, a empresa são 47 profissionais, a maioria da área de tecnologia, e a outra grande parte é da área de recursos humanos, mas todo mundo assim, com um viés bem mente aberta, implementar coisas novas, implementar sugestões, ideias, enfim. Então, assim, o que a gente vê que tem e que faz total sentido para nós é realmente a gente estar implementando essas ideias e testando. Funciona, não funciona, deu resultado, não deu resultado. Algumas já funcionaram, outras não funcionaram tanto, outras a gente acredita que talvez não funcione, mas a gente vai testar, porque vale a tentativa, né? E boa parte do que a gente vê em vários eventos ali que citaram que eu participei, enfim, ao longo dos últimos anos, a gente vê o quanto é importante tu testar e errar, testar logo, para errar logo, se for o caso, e aprender com aquilo ali para ver se tem outra forma de fazer ou se não, tá bom, não vamos descartar porque realmente não dá resultado. Ao invés de já partir daquele pressuposto de que isso funciona, isso vai dar certo, ou isso não funciona, nem adianta, a gente já tentou há 5 anos atrás e não funcionou, não vamos tentar de novo. Não, vamos tentar de novo, porque a gente está num outro momento, né? A gente está num outro contexto. Então, isso é bem relevante aí para todo mundo. Ou tentar de um outro jeito também, né, André? Porque o tempo passa, as pessoas mudam, né? O cenário todo, né? Acho que é bem legal o que tu falas, assim, de que enxergar possibilidades, ou até enxergar não possibilidades, mas, puxa, talvez eu estou com uma ideia pronta, definida a respeito daquilo. E se, né, as perguntinhas-chave, mágicas, e se a gente fizer diferente, e se eu tentar de outro jeito? E o erro, como tu falas ali, acho que é um elemento importante, né? Organizações estabelecidas, né, já há mais tempo, né, ou com uma carreira, né, uma cultura já mais sólida de mais tempo, né, naturalmente tem uma certa aversão ao erro, porque eu preciso trabalhar com a certeza, né, ou com a previsibilidade das coisas, né? Empresas menores, mais recentes, né, ou que têm um mindset mais voltado a também a tecnologia, porque tem um arrasto, né, de carga de novidade muito grande sempre, né, trabalham mais naturalmente aí com incerteza. Só que agora com pandemia é incerteza para todo mundo, né? Então, fazer um movimento assim de experimentar, de aceitar um pouco aí a possibilidade do erro para algumas coisas. Agora, é como tu falas, né? Errar rápido, errar barato, né? Não é qualquer erro também, aprender com aquilo, né, e virar o jogo, né? Acho que isso aí é fundamental, né? É importantíssimo. Eu acho até, Marcelo, desculpa te interromper, né, mas eu acho que tem uma coisa que é bem importante, que é um pouco da visão do empresário, né? Eu aqui, enquanto empresário, enfim, hoje a WK é minha, eu não tenho nenhum sócio, mas o que eu enxergo, né? A WK, ela nasceu de uma ideia minha, mas a partir do momento em que outras pessoas começaram a integrar a empresa, eu costumo dizer, a empresa ela não é minha, né? Ela está minha. Talvez em algum momento ela não seja minha, mas hoje a empresa está minha e de todo mundo que trabalha nela, porque são todas essas pessoas que dependem da empresa para sobreviver. Claro. Eu, inclusive.
Então, assim, por que não a gente tentar implementar as ideias de todo mundo, né? Então, eu acho que o quanto é importante a gente estar aberto e tentar evitar ao máximo possível ter aquela gestão, né, top-down, assim, de cima para baixo, e aqui sou eu que mando, são as coisas que eu acho que tem que fazer e vamos lá. Eu acho que a gente, enquanto empresário, é importante que a gente dê, né, o máximo de corda possível para a nossa equipe conseguir trazer sugestões, implementar, testar, experimentar. Óbvio que algumas não vão dar certo, isso não tem problema nenhum, tem que estar na conta também. Eu acho que a questão de inovação, eu acho que é fundamental assim ter alguns pilares, como, por exemplo, obviamente que a operação tem que estar fluindo, né? Ela tem que estar funcionando, enfim, é a base de qualquer empresa. Perfeita nunca vai estar, porque sempre vai ter coisas para melhorar. Enfim, financeiramente, o mais estável possível, né? E aí, realmente, depois, o terceiro pilar que eu acredito é o fato de a cabeça, né? Estar com a cabeça aberta para receber novas ideias aí e deixar com que as pessoas implementem. Até esses dias aí nas redes sociais da WK, a gente postou uma frase, que agora não me lembro o autor, que é assim, contrate pessoas boas e deixe elas em paz, né? Deixa as pessoas boas trabalharem. Então, porque essas pessoas muitas vezes são melhor do que a gente mesmo, enquanto empresário, e trazem ideias que podem ajudar muito o nosso negócio, né? Por princípio, talvez elas tenham sido contratadas porque são melhores do que nós, né? Senão eu mesmo faria, né? Sim, exatamente. Essencialmente, acho que é por aí, né? Mas tu traz alguns elementos... tá muito legal o papo, assim, acho que é bacana a gente ver como tem olhares que complementam, né, aquilo que a gente pensa, né? Acho que é legal isso, né? E para o empresário, para o colaborador, para todo mundo, né? Enxergar isso, eu acho que é um passo importante, né? A gente luta muito, eu acho, André, sabe? Com algumas coisas que estão arraigadas na cultura, sabe? No jeito da gente fazer as coisas. E isso me parece que precisa cair, precisa pelo menos receber um olhar diferente, né? Eu tenho citado, por exemplo, Saramago, né? Que diz, para tu enxergar a ilha, tu tem que sair da ilha. Sai da ilha e olha de fora, que aí tu vai enxergar a ilha como um todo, né? Ou pelo menos com outro viés, né? Mas tu trouxeste um elemento bem legal, que é o seguinte, tu disseste assim, que são 47 pessoas, né, na empresa. Exato. A maioria pessoas de tecnologia, né, e uma parcela menor aí, pessoas de recursos humanos. E aí a gente junta aqui dois mundos, eu poderia dizer assim, né, ou duas olhares aí, que a gente também falava na outra conversa da semana passada, né, que com o Alexandre Trevisan, da iMove, né? Que é o seguinte, né? A gente olha para um futuro que parece que o futuro, não sei, às vezes uma impressão minha está cada vez mais perto, me parece, né? Tudo que a gente fala do futuro está começando a acontecer, eu diria assim, né? E muito empurrado, né? Por tecnologia, muito embalado em tecnologia. Tudo é tecnologia, tudo é digital, tudo é tech, tudo é... Então, a gente tem um olhar muito voltado para isso, né? Então, se falava assim, o futuro é tecnológico, né? E talvez o olhar que, assim, possa fazer mais sentido, não sei se é tecnológico, talvez o futuro é humano, né? Apesar, né? Ou aliado à tecnologia, né? Então, talvez... E aí tu traz esses dois elementos. Tu tens na tua grande equipe aí metade dos dois, sabe? Grande parte dos dois, né? Esse é um diferencial do teu negócio? Eu diria assim, que enquanto gestão de equipe, né, gestão de pessoas aqui, o nosso negócio ele é um negócio que ele favorece muito esse ambiente para as pessoas, né? A gente tem um lema aqui na WK que é o seguinte: não importa se o profissional se ele vai trabalhar com a gente 1 mês, ou 5 anos, ou 10 anos, o que importa é que esse período que ele estiver trabalhando com a gente tem que ser um período bom, né? Um período produtivo no sentido de trabalho, mas também de bom no sentido de que ele tenha uma experiência legal com a gente, que a gente tenha uma experiência legal com ele. Porque hoje os ciclos, né, como você falou, o futuro parece que já está chegando e realmente os ciclos eles estão cada vez mais rápidos. Então a gente sabe que um profissional que, enfim, tiver uma boa experiência com a gente hoje,
possivelmente amanhã ele pode voltar a ser nosso funcionário, ele pode virar nosso cliente, ele pode virar nosso fornecedor, o nosso parceiro, enfim. Então, essa questão da experiência das pessoas com a empresa é fundamental. E acho que bem como tu coloca aí, né, a questão do humano. A gente vê muito tecnologia, high-tech, tecnologia exponencial, isso, ferramenta, aquilo e tal. Mas isso tudo é para gerar uma melhor experiência para as pessoas, né? Eu acho que é importante, assim, a gente saber que, enfim, que todas as coisas do futuro que a gente vê, que dizem que vai acontecer e tal, são coisas para melhorar a vida das pessoas, né? Para colocar a experiência da pessoa melhor, vai ser, enfim, o médico não vai precisar ir até o médico, enfim, tu não vai precisar alugar, comprar uma casa, tu pode usar o Airbnb, sei lá, enfim, assim, a gente vê o quanto está se favorecendo e se priorizando a experiência das pessoas. E aí, óbvio, aí acaba atingindo a gestão de pessoas nas empresas internamente também, né? Sim. Como dizer aqui, a gente fica bem feliz quando acontece quando alguém aqui da nossa equipe começa, vou comprar um apartamento, vou fazer uma viagem. Essas conquistas da equipe deixam todo mundo na empresa feliz, né? A gente vê que é através do nosso trabalho, através do trabalho de todo mundo que tu está conquistando isso na tua vida pessoal. E eu acho que isso aí é bem importante. Até, eu acho que esses dias aí, quem estava participando aqui também era o Luiz Saraiva, né? Que é um conceito lá bem bacana do Work-Life, que acho que faz todo sentido. E agora, no modelo remoto, enfim, no modelo home office, enfim, isso aí está muito presente. E certamente vai continuar assim, né? Acho que não vai ser o que era antes, aquela coisa tão formal, que agora aqui eu sou trabalho, agora aqui eu sou pai, agora aqui eu sou velejador, né? Eu gosto de velejar, não falei antes, agora que eu sou velejador. Acho que hoje cada vez mais as coisas vão estar muito integradas, né? Sim, legal, bacana. Deixa eu lembrar o pessoal que está assistindo e acompanhando, a gente tem uma enquete para fazer. Acho que podia largar agora, né, Aline, André? Podia largar a enquete, é uma questão, olha aí, ó. Você acha que é mais fácil inovar em empresas de pequeno porte ou empresas de grande porte? Vamos deixar, então, um tempinho aí para o pessoal votar, né? Porque depois a gente retoma isso aqui, né? Porque esse é um ponto que eu gostaria também de abordar contigo, mas com esse viés agora que tu trouxeste, André, do antes, durante e depois, né? Olhando um pouquinho para o depois, que a gente não chegou lá ainda, né? Não estamos no depois ainda, no meu entendimento, acho que estamos no durante, enfim. Mas o que a gente pode estar enxergando assim, ou talvez assim, o que tu enxergas enquanto empresário, né? Depois de percorrer um pré-pandemia aí, com o que tu colocaste, agora está, de fato, fazendo uma diferença no teu processo agora, nesse momento, e me parece aí que tu tem, assim, tem colhido resultados bem positivos nesse momento, né? No momento que talvez para alguns segmentos não seja tão positivo, né? Como é que é olhar assim para frente, André, de algo que a gente ainda não tem certeza? Pois é, a gente tem um processo aqui na empresa que é um processo de planejamento trimestral. Então, a gente, a cada 3 meses, a gente quais são as ações que a gente vai fazer aí para frente com base nas ideias inovadoras que todo mundo traz, né? Eu acho que o primeiro ponto, assim, é que, a gente não sabe quais vão ser os nossos próximos passos daqui a 5, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Como eu falei antes, né, se a operação tá andando, o resto tudo vai se resolver, né, de alguma forma vai se resolver. Então, assim, aquele planejamento que se fazia antes de 1 ano, de 5 anos, enfim, de 10 anos, eu acho que hoje ele não cabe mais. A gente tem planejamentos a cada 3 meses. Por exemplo, a gente já tem aqui alguns projetos, eu até tenho anotado aqui alguns projetos que a gente tem que, enfim, eu por mim já começava a fazer hoje. Aqui na empresa eu tenho certeza que as outras pessoas também estão esperando para a gente já começar a fazer. A gente tem os projetos que a gente está executando ainda, que estão no meio, então a gente vai ter que esperar pelo menos até metade, final de outubro, para dar início. E aí são projetos que envolvem diretamente o tipo de serviço que a gente presta, envolve formação de pessoas para trabalhar na área que a gente atua,
envolve uma parceria de treinamentos, aí que a gente vai lançar um treinamento também para o mercado, enfim, mais para o final do ano. Então, assim, a gente vê o quanto é importante a gente ter alguma previsibilidade das ações de curto e médio prazo, e quando eu falo médio prazo, realmente eu falo, sei lá, no máximo 6 meses, não mais do que isso, para ir também testando o que dá certo e o que não dá certo. Exemplo bem prático aí, né? Quando começou a pandemia, todo mundo para o home office, e aí a gente mudou a nossa marca lá da WK e a gente entendeu, bom, agora quando retomarem os processos de seleção que a gente faz, obviamente que os processos todos vão acontecer de forma online. O que a gente fez? A gente, num primeiro momento, a gente transformou a sede da nossa empresa num cenário para YouTube, para vídeos, né? A gente mudou todos os logotipos na empresa, a gente criou cenários, a estrutura de som, de internet, de vídeo, de luz, de tudo isso, porque, enfim, ali a gente entendeu, tá, as entrevistas todas vão ser online. E aí não vai ter, mesmo depois que as coisas voltem ao normal, as entrevistas, pelo menos a primeira triagem, que é o que a gente faz, vai continuar sendo online. Então, vamos fazer com que as pessoas tenham uma experiência online com a gente o mais agradável possível. E aí a gente transformou a sede praticamente num estúdio de gravação. Passados aí 2 meses, a gente entendeu que, talvez o trabalho remoto está fazendo sentido para nós, os processos estão fluindo bem, as coisas estão acontecendo, a gente só está indo fisicamente na empresa para gravar vídeo. Só para isso que a gente vai lá, porque enfim, a gente tem um cenário, a gente tem todo o ambiente lá que a gente criou com a cara da WK, então a gente só está indo lá para isso. Mas será que a gente então precisa ter uma sede só para isso? Né? Acredito que não. Então a decisão seguinte foi, vamos trabalhar no modelo híbrido. E aí no modelo híbrido é um modelo de home office misturado com coworking, que aliás é onde eu estou agora aqui. Até vou mostrar aqui para quem quiser dar uma olhada. Enfim, aí. Legal, bacana. Um espaço de coworking onde a gente se reúne aí 2 vezes por semana, presencial, e aí o resto da agenda toda é remoto, né? Então, assim, foi um acerto que depois virou um erro, né? A gente investiu na nossa sede lá para criar um estúdio de gravação, a gente gravou bastante coisa, a gente fez bastante material, e aí no momento que a gente viu, tá, isso aqui não vai vingar, não vai fazer sentido depois a gente ter toda essa estrutura aqui montada só para gravar vídeos, então vamos aproveitar o máximo possível, gravar tudo que a gente tem para gravar e entregar a sala e vamos aderir aí ao modelo home office que realmente está fazendo bastante sentido para nós. E está funcionando super bem. Os clientes também estão tendo uma receptividade, enfim, muito boa. Está fluindo. E é engraçado, porque parece que as ideias, né, para a inovação começaram a vir mais. Porque, claro, agora a gente está em ambientes diferentes, a gente não está todo dia convivendo dentro do mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, quer dizer, eu estou convivendo com a minha família, às vezes a minha filha de 6 anos pode dar uma ideia que eu posso aproveitar na empresa. Enfim, a pessoa que mora com a sua avó também está num outro contexto, né? Então parece que a gente está tendo algumas ideias aí bem diferentes e que estão funcionando para nós. E como tu falou, assim, a gente está conseguindo colher alguns passos bacanas, assim. Desde o início da pandemia a gente teve pelo menos a chegada aí de 11, 12 novos clientes e antes a gente se restringia muito a contratações Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Agora a gente já teve aí contratações também no Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba e... Então, assim, a gente vê como as coisas começaram a fluir e a gente também começou a atingir um público que antes a gente não atingia, né? Sim, muito bom, muito bom. Não, e sair daquela que eu apelidei de zona de estagnação, né, para uma zona de aprendizagem, né? Tu falaste sair, mexer de fato, sair de dentro da casca, né, da casa, né, das paredes, né, enxergar ambientes diferentes, isso faz diferença, isso traz, de fato, se a gente está aberto, traz um aprendizado e novas conexões, né? Muito bom. A gente teve um momento, né, a gente fez um momento lá na sede da empresa, a gente fez um momento de despedida, onde a gente se reuniu lá, porque realmente foi um espaço onde
profissionalmente e pessoalmente, todo mundo que trabalhou lá tem um consenso assim, de que foi muito feliz naquele espaço, né? Então, a gente teve um momento ali, acho que foi final de julho, se eu não me engano, de despedida da sala, de assim, reflexão, o que foi bom aqui, o que não foi e tal. Foi muito bacana também esse momento para fortalecer mais os laços da equipe. E, naturalmente, dali também já surgiram outras ideias de outras ações que a gente pode fazer para a empresa e principalmente em parceria com outras empresas, né? Porque a partir do momento que a gente está num coworking, naturalmente a gente interage com outras empresas. Muito bom, muito bom. Muito bem para nós. Vamos puxar aqui o resultado da enquete, que agora a gente já vai encaminhando aqui para a finaleira da conversa. Se a Aline pode ali, ó. O que você acha que é mais fácil, né? Inovar numa empresa de pequeno ou grande porte? A grande maioria entende que é mais fácil inovar em empresa de pequeno porte. E aí, André, o que tu acha disso? Até se puder dar o teu depoimento, te posicionando assim, né? Acho que é bacana. Sim, eu acredito também que empresas de pequeno porte é mais fácil. Geralmente as empresas de pequeno porte não têm tanto recurso, né, quanto as empresas de grande porte. Porém, eu acho que é mais fácil também pela questão da equipe, das pessoas, né? A empresa de grande porte, às vezes o processo da empresa é um limitador para a inovação. E o que eu vejo, assim, que as empresas de grande porte, quando elas querem inovar, geralmente precisam criar uma área de inovação externa, né? Uma área de inovação fora da empresa, que esteja fora do processo da empresa, esteja talvez até sob outra gestão, para conseguir, de fato, inovar. Senão a própria máquina da empresa engole aquela inovação ali e aquilo ali não vai para frente, né? Sim. Eu concordo e acho que em empresas de pequeno porte é mais fácil inovar. Mas, como eu falei, né, eu acho que depende muito também do empresário, do empreendedor, estar com a cabeça aberta aí para deixar as pessoas trazerem sugestões e poder implementar, né? Então, acho que esse é o principal ponto. Legal, bacana, né? Ao mesmo tempo, né, só para trazer um outro elemento aqui, ao mesmo tempo, empresas de grande porte, via de regra, têm outros tantos recursos, né, para inovar, que empresas de pequeno porte às vezes não têm, né, ou são mais limitados, né. Mas isso talvez não garanta a facilidade, né. Acho que esse é um ponto importante também, né. Tem mais recursos de toda ordem, financeiros, pessoas, conhecimento, tecnologia, mas isso não garante a facilidade, ou não necessariamente garante a facilidade. Mas é bacana ver isso aí, né, e como as pessoas enxergam isso, né. Ao mesmo tempo, outro elemento que a gente poderia estar conversando também é a respeito da trajetória da empresa, né. Empresas de longa data, né, que já tem décadas de existência, né, e talvez a partir daí processos consolidados, né, cultura consolidada, né, talvez fosse mais difícil, naturalmente, de inovar, né, não pelo seu porte, mas pela sua trajetória de mais longa data, né. Mas a gente vê casos sensacionais, né, de empresas de 80 anos, 100 anos, né, inovando, sabe, transformando o próprio negócio, fazendo, de fato, coisas que não faziam, com resultados que não tinham, né, e que esse é um fator preponderante aí para dizer de fato que aquela inovação é vencedora, é trazer um resultado, trazer um valor novo, né? Então, é uma pergunta cabulosa aí, né? Pequeno porte, grande porte, né? Nem sempre a gente tem uma resposta tão precisa, assim, né? Ou evidências tão precisas, né? Mas, assim, a respeito dos teus clientes, né? Se a gente puder já encaminhando para o final, dos clientes da WK, né? Eles perceberam diferença nesse movimento durante a pandemia que a WK vem fazendo? Perceberam novidade nisso, relevância nisso? Como é que eles estão se relacionando? É diferente o relacionamento deles? Tu disseste que tem novos clientes. Isso já é um resultado sensacional, né? Mas como é que eles estão, talvez os antigos, como é que estão percebendo isso? Pois a percepção externa sempre é menor do que a interna, né? A gente que às vezes acha que está assim, está arrasando, estamos aqui tocando tambor e mega inovador. A gente lá fora talvez ele não enxergue tanto quanto a gente está fazendo. Mas ele, obviamente, ele percebe uma movimentação, ele percebe que a empresa está
está buscando algo novo, e a gente tem, né, inclusive com relação a isso, uma das ações aqui que a gente tem trabalhado bastante. Ó, um beijo aí, coisa boa do home office. Um beijo, coisa boa, né? Uma das ações que a gente tem feito aqui é no nosso mindset do marketing, né? Porque a gente teve, enfim, a WK chegou até onde chegou com uma comunicação, um marketing muito voltada para candidatos, para profissionais. E aí a gente era naturalmente uma empresa conhecida e reconhecida pelos profissionais da área de tecnologia, mas a gente não era conhecido para o mercado, para as empresas. Porque a nossa comunicação sempre foi voltada para profissionais e não para as empresas. Então, a gente começou também a trabalhar mais o nosso marketing voltado para as empresas nos conhecerem. Então, assim, a gente tem visto que os clientes estão chegando até nós, né? Clientes novos chegando até nós, mesmo num período aí de quarentena, de maiores restrições, e os clientes que a gente já trabalhava antes, eles percebem uma movimentação, eventualmente participam de um ou outro evento que a gente faz, mas a gente precisa, e a gente tem aqui um dos nossos projetos de treinamento, é um treinamento para os clientes, para eles também se aproximarem mais da gente, entenderem mais o nosso momento, né? E a gente, obviamente, agregar maior valor para eles. Então, o retorno tem sido bem positivo, inclusive no sentido de que, enfim, nenhum cliente nos disse assim, olha, vamos ter que cancelar o contrato, estamos com um problema, nenhum, por enquanto, mesmo num período aí de extrema restrição, chegou a esse ponto. Então, acho que tem sido, a gente está percorrendo um caminho agradável, eu diria. Sim, bacana, bacana. E a atuação é com, assim, diversos segmentos, né? Os teus clientes são clientes de diversos segmentos, não há nenhum tipo de restrição nisso, né? Não, sendo da área de tecnologia, né, ou tendo uma área de tecnologia, é o cliente que a gente atua. Por exemplo, a gente tem um cliente aqui que é uma startup que tem 2 sócios, e aí a gente está criando, então, está estruturando a equipe para eles contratarem. Assim como a gente tem aí bancos, consultorias, enfim, que são multinacionais, com milhares de funcionários, e a gente entende também. E hoje a área de tecnologia ela está em todas as empresas, né? Não tem empresa, ou não deveria ter empresa que não tenha alguma área de tecnologia ou alguma coisa no digital. Inclusive, eu acho que isso é tão presente. Uma historinha rápida aqui, pessoal, né? No começo da quarentena, as minhas filhas criaram uma lojinha na frente de casa, com uns brinquedos, tal, que elas não usavam mais, e colocaram ali para vender. E venderam, tiveram assim um relativo sucesso ali nas vendas dela. Os clientes até retornaram, estou precisando comprar um presente, as lojas estão todas fechadas, eu não tenho onde comprar. E aí compravam as coisas ali. E elas estão com uma dificuldade agora de vender na lojinha lá delas uma bicicleta de criança, assim, enfim, de criança de 3, 4 anos. E aí, semana passada, a minha filha de 6 anos disse assim, olha, se a gente está com dificuldade de vender essa bicicleta, está chegando o dia das crianças, vamos vender na internet, vamos botar online vai vender. Aí eu, quer dizer, 6 anos e está ligada, né, o quanto o digital é importante, o quanto a área de tecnologia também acaba se tornando importante. Né? Legal, muito bom, a gente aprende bastante aí todo dia, né? Mas muito bom. André, eu queria convidar agora o Dietmar a se juntar a nós aqui para a gente ir encaminhando para a solução aqui da nossa conversa, né? E eu, enquanto deu aquele bugzinho ali na tua conexão, eu prometi para o pessoal que está nos ouvindo, se o André tiver dificuldade para entrar, eu vou contar uma história dele aqui. Mas aí tu voltou e eu não contei, né? Mas eu tenho certeza que o pessoal ficou meio curioso aí, né? Fique à vontade. Não, o André comentava aquele momento ali que ele gosta de velejar, né? O André, eu conto isso e te pergunto, né, André, para a gente fechar, né? O André teve uma exposição aí de nível internacional, o André foi, ou é ainda, ou foi, né? Não sei bem como é que dizer isso. Foi, atleta de classe mundial, né? O André foi vice-campeão mundial, isso? Isso. De vela, né? Competiu aí com os grandes aí do mundo, isso aí, assim, pessoalmente me deixa muito feliz, assim, sabe, de conviver com gente que teve essa experiência aí,
E a pergunta é, como é que de que maneira tu aproveita um pouco disso, dessa experiência, no teu negócio enquanto empresário, né? Sim. Eu sei que tu tens um livro, né? Tu dá palestras um pouco a respeito disso, né? Mas como é que, assim, em 3 palavras aí, né? Se puder dar uma fechada para nós, como é que isso influencia positivamente? Eu acho que a principal lição, assim, né? Até eu ser vice-campeão mundial de vela e alguns outros títulos aí que eu conquistei, o meu barco ele virou muitas vezes, muitas vezes. Então não foram poucas, não foram poucas vezes que eu me molhei mais do que deveria. Não foram poucas as vezes que eu cheguei em terra chorando porque eu não tinha conquistado um resultado que eu esperava. Só cheguei chorando até por causa de treino, por não conseguir no treino ter o desempenho que eu gostaria de ter. Então, eu acho que quando vem depois assim o resultado é extremamente gratificante, né? A gente fica muito satisfeito, muito feliz de ver que aquele esforço valeu a pena. E como tu colocou também antes, né? Acho que no começo, aí, quando a gente estava apresentando e tal, tu falou, o passado não diz o que tu vai ser no futuro, né? Eu, esse ano, em janeiro, eu participei, depois de 10 anos, eu participei de um campeonato de nível nacional, um campeonato brasileiro, e quando eu cheguei lá, eu estava 10 anos afastado, quando eu cheguei lá, veio uma gurizada, enfim, pedir para tirar foto, conversar comigo e tal, e eu pensando, nossa, eles vão ter uma decepção, porque eles estão assim com uma expectativa de ter aquele André de 10 anos atrás lá, o profissional, e quando eles me verem velejar agora, eles vão ver, né, eles vão se frustrar. Porque realmente, tipo, o resultado que a gente teve lá atrás, ele agora, ele serve só de história, né? Ele não serve, claro, tem os aprendizados e tal, ele não serve para o resultado que a gente vai ter aqui na frente, se a gente não utilizar minimamente das coisas que a gente aprendeu. Então, acho que o que eu trago muito da vela também, do esporte como um todo, para o meu negócio, é a questão da colaboração, né? A vela não é um esporte que não é como o futebol, ele não é tão profissionalizado como o futebol. É possível, sim, ser profissional, mas ele não tem um esquema tão bem montado como tem o futebol, então ele depende muito da colaboração de outras pessoas. Uhum. Enfim, eu, graças a Deus, aí eu sempre tive a oportunidade de ter bastante gente me ajudando e também, sempre que eu posso, eu tento ajudar alguém. Give back, né? Muito bom, André. Poxa, André, bacana e super legal. Eu sabia que eu ia acertar se eu puxasse esse assunto aí, porque sempre tem um aprendizado aí cada vez que a gente conversa. Dietmar, passo a bola para ti aí e já agradeço aí o espaço todo. Muito obrigado, André, e parabéns, né, pelas tuas conquistas, também não sabia, né, então, mas como tu disse também, eu acho velejar também muito como também gerenciar uma empresa também, né, então tem muitas coisas adversas que podem entrar no caminho teu, né, então clima, tempo, ondas, aí então tu tem que mudar também tua estratégia conforme essas influências externas, né? Então, eu acho também esse paralelo entre velejar e gerenciar uma empresa, eu acho bem válido também, né? O que tu acha disso, André? Eu sou suspeito para falar, né? Eu comecei a velejar aos 8 anos de idade e encerrei a minha carreira ali como aos 25. Então, eu tive uma vida bem intensa no esporte, e aí tem toda a questão da vela, do barco, mas tem toda a questão do esporte em si, né? Que daí é para todos os esportes, que é a questão de tu ter que viajar bastante, a questão de tu ter que fazer escolhas, enfim, para eu poder participar de tal evento, vou ter que deixar de fazer tantas outras coisas, que às vezes, principalmente ali na adolescência, a gente quer fazer, quer curtir, quer aproveitar, mas, enfim, acho que quando a gente toma uma decisão, a gente deixa algumas outras coisas para trás. E eu acho que é importante, assim, a gente ser convicto, né? Certeza absoluta de que vai dar certo, a gente nunca tem, mas quando a gente tomar uma decisão, a gente ser convicto e dar o máximo possível para que aquela decisão que a gente tomou tenha dado certo. E acho que isso nas empresas também é fundamental. Talvez a gente tome alguma decisão aqui que não dê certo, mas se eu fizer o máximo possível para que ela dê certo,
a chance dela dar certo naturalmente é maior, e se ela der errado, o aprendizado que eu vou ter tido com ela, com certeza vai ser maior do que se eu não tivesse me esforçado tanto. Então, acho que algumas lições aí que o esporte traz para a vida de empresário, né? Muito bom. A pessoa tem que cuidar para o barco não virar, né? Como o teu negócio também, né? Assim, Eu estou vendo agora também. Eu estou vendo agora também, um dos participantes também, um dos nossos diretores da Câmara é Klaus Bohne, também velejador. Eu não sei se conhece o Klaus também, então ele tem essa mesma experiência também. Parceiro de clube. Bom dia, Klaus. Que legal. Tá bem, pessoal. Então, muito obrigado pela participação desse bate-papo muito interessante, muito dinâmico. Então, com isso a gente encerra a nossa edição especial do nosso encontro marcado na área de inovação. Na semana que vem, no dia 6 de outubro, a gente vai ter outro encontro marcado com a temática de comunicação, né? Então, o tema vai ser impulsionando negócios com marketing digital, né? Não deixa ser também, de certa forma, alguma coisa de inovação, né? Porque também no marketing digital também a gente tem que se inovar cada vez mais, especialmente agora na área da pandemia, né? E vai ter o nosso palestrante, o bate-papo com o Luiz Eduardo Meneghetti, né? Antes disso, ainda amanhã, no dia 30 de setembro, às 11 horas, vamos ter nossa reunião, almoço virtual com o Jackson Schneider. Ele é presidente da Embraer Defesa e Segurança. Então, também uma área que sem inovação não sobrevive, né? Na verdade, como toda a empresa, não sobrevive com inovação, né? Então, deixando essas duas dicas de agenda, né, que a agenda, inclusive, vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais, @hkrgs, ou também no nosso site, hkrs.com.br, onde a gente informa todos os nossos eventos futuros da Câmara Brasil-Alemanha. Por enquanto, de formato virtual. Tomara que daqui a pouco também a gente pode voltar a nos ver pessoalmente, presencialmente nos eventos, eventualmente também em eventos híbridos, né? Mas essa também faz parte da inovação e também a gente está inovando cada vez mais e espero que com essa inovação de webinários, de trazendo bons palestrantes, boas temáticas, a gente também contribui um pouquinho com a aprendizagem do nosso público, dos nossos associados e dos nossos clientes e amigos. Então, mais uma vez, muito obrigado, André, muito obrigado, Marcelo, e muito obrigado pelos participantes aqui na plataforma Zoom e no Facebook. Então, tenham um ótimo dia, ótima tarde. Até a próxima. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.